Boa noite, meus amados e queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a sua casa, seja com todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Seja muito bem-vindo. Chama quem está ainda fora do cômodo para assistir, se alguém que está aí fora, na varanda, no quintal. Vamos lá, vamos começar a louvar a Deus, vamos começar a engrandecer o nome do Senhor. Muito boa noite para você, para toda a sua casa. Deus te abençoe rica e abundantemente. Pegue sua Bíblia, vamos adorar a Deus e vamos ler as Escrituras Sagradas. Vamos ler o último Salmo, Salmo capítulo 150. Abra comigo sua Bíblia, Salmo muito fácil de achar, todos nós conhecemos, Salmo 150. Vamos começar lendo as Escrituras, orando, lendo as Escrituras, cultuando a Deus, adorando a Deus e ouvindo sua santa palavra nesta noite. Deus está aqui, Ele quer ser adorado e Ele vai falar com você. Amém? Salmo 150, com a Bíblia aberta, feche os olhos. Vamos ao trono da graça de Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, essa noite, de podermos estar juntos, adorando e glorificando o Teu nome. Recebe a nossa adoração. Não existe outro Deus digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa palavra, ó Deus, de exaltação, não é para outro Deus, a não ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra. Recebe nesta noite a nossa adoração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Louvado seja Deus. Salmo 150 diz assim, acompanhe o texto bíblico. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Agora, de Bíblia aberta, todos juntos, vamos ler o verso 6. Você aí na sua casa, todos juntos a uma só voz. Vamos lá, o verso 6, todos juntos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Mais uma vez, todos juntos, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deixa sua Bíblia aí sobre a mesa, sobre a cadeira, sobre a poltrona, no sofá, e vamos adorar a Deus. Vamos começar declarando que Ele é a única razão da nossa adoração. És tu, única razão da minha adoração. Vamos adorar a Deus com alegria, todos juntos, bem forte, exaltar o nome do Senhor. Deixa seus vizinhos escutar, deixa as pessoas ouvirem que você adora o único Deus verdadeiro. Aleluia, todos juntos. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei.
beleza da tua santidade. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você quiser levantar as suas mãos para deixar sair dos seus lábios uma palavra de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus. Cante com o seu coração, juntamente com os seus lábios, todos juntos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui do início, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Levanta as suas mãos e declara: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Recebe a nossa adoração, Senhor, de olhos fechados, de mãos levantadas. Declaramos que Tu és grande, declaramos que estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar e para abrir caminho à Tua palavra. Fala conosco nessa noite, é a nossa oração. Abrimos o nosso coração e fazemos esta oração em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Amém, querido. Muito bom louvar a Deus com você, uma bênção grande podermos adorar a Deus nessa noite. Agora vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Vire para o lado, cumprimente as pessoas da sua casa, da sua família e sente-se para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Deus vai falar com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto dessa noite. Já tivemos pela manhã, foi um tempo glorioso, uma palavra de Deus falando ao nosso coração. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão, aos membros da igreja, aos irmãos que estão nos acompanhando de outra igreja ou amigos que estão nos acompanhando. Eu quero dar as boas-vindas a você e dizer que você é muito bem-vindo a estar no nosso meio. E louvado seja Deus por sua vida, pela vida das pessoas que estão próximas a você e por você ter condições de, junto com a sua casa,
cultuar a Deus, né? Nesse período de isolamento, nesse período onde a gente está com a igreja fechada, você ter uma internet, ter um celular, um computador, condições que Deus tem dado para você, para nós da igreja fazermos isso e poder chegar até você um alimento da parte de Deus. Eu fico a semana inteira, irmãos, depois do culto de quarta-feira, eu fico assim esperando chegar domingo para poder ter o privilégio, né, de poder servir aos irmãos com a palavra de Deus nos cultos de quarta, nos cultos de domingo de manhã, domingo de noite. Essa roupa aqui é uma roupa sacerdotal, mas eu deveria estar aqui como Jesus ensinou, com uma toalha na mão e com uma bacia com água, porque esse é o meu trabalho, de servir aos irmãos, né? Eu estou aqui para servir, para dizer para os irmãos que eu tenho uma alegria, um prazer enorme de poder ser um instrumento de Deus. Estar na internet, aparecer aqui para os irmãos, não atrai a minha atenção. O que me foca a fazer, não me força, mas que me deixa focado em trabalhar aqui, ministrar a palavra de Deus, é a minha missão, a missão de servir. Eu estou aqui para servir os irmãos, daqui a pouco os irmãos vão sentar e vão poder ser servidos pela palavra de Deus. Então, juntos aí de pé, né, vamos adorar a Deus nessa manhã com a nossa vida, vamos cultuar a Deus com o nosso coração aberto. Uma semana difícil, como nós falamos pela manhã, né? Você que está nos visitando nessa noite, que está acompanhando conosco, eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus. Talvez eu não conheça você, talvez eu não sei, não consiga ver o seu rosto. Os irmãos da igreja, eu estou sempre com a lembrança do rosto de cada um aqui na minha mente, a imagem dos irmãos, mas você talvez, semana passada, tinha gente visitando a gente que a gente não tem o hábito de ver, assistindo o culto conosco. E eu quero dizer a você, mesmo não conhecendo você, eu oro por você, eu amo você e digo para você uma coisa: Jesus te conhece. Ele sabe a sua dor, Ele sabe as suas lutas, e eu louvo a Deus por você estar conosco nessa noite, ok? Abra comigo sua Bíblia, por favor, vamos fazer a leitura bíblica pública aqui da Palavra de Deus. Salmos capítulo 32, Salmos 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. Salmo 32. Você já está de pé comigo, tenho certeza disso, nesse momento de início de culto. A leitura é o Salmo de número 32. Abra comigo aí, por favor. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma tarde abençoada, né? Manhã abençoada, tarde abençoada junto aos seus, uma noite abençoada e uma semana também extremamente abençoada que vamos ter. Salmo 32 diz assim, é um salmo de Davi. Você já encontrou? Diga amém, diga louvado seja Deus. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito
sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O que me chama a atenção nesse salmo é o que Deus disse: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A instrução e o ensino será dado pelo Senhor no nosso caminho, no nosso dia a dia. E Ele confirma isso, Ele sela isso dizendo: olha, debaixo das minhas vistas eu vou dar conselho para você. Nesse momento que nós estamos vivendo de tamanha apreensão, nós precisamos do conselho de Deus. E o conselho de Deus Ele dá e nós continuamos debaixo das vistas dele, da orientação dele. Então que Deus possa instruir-nos, que Deus possa nos ensinar e que Deus possa nos aconselhar durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero interceder por você, orar com você, interceder por alguém que você conhece. Talvez você conhece famílias, pessoas que estão precisando de oração. E esse momento é o momento de orarmos em nome de Jesus. Feche sua Bíblia, coloque sobre a cadeira, feche seus olhos, recline sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Querido Deus, é no nome de Jesus que mais uma vez, reunidos nesse nome poderoso, nome que está acima de todo nome, que nós levantamos a nossa voz em oração para orarmos, intercedermos, ó Deus, clamarmos ao Senhor pela nossa própria vida, por nós, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor estenda a sua mão de poder e de graça sobre nós. Temos uma semana pela frente, não sabemos os desafios, não sabemos os impedimentos e obstáculos que vamos enfrentar, ó Deus, e termos contatos com Ele. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus e Pai, nos oriente nas decisões que temos que tomar, nas palavras que temos que falar, em tudo, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Oramos também por pessoas amigas, conhecidas, que estão precisando de auxílio, talvez alguém desempregado, talvez alguém enfermo, não somente com o coronavírus, mas há pessoas com problema no coração, há pessoas com problema de pressão, diabetes, tantos outros, ó Deus. Pessoas acidentadas, pessoas baleadas, ó Deus, pessoas afligidas pelas mais diversas doenças e enfermidades. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor ajude, para que o Senhor estenda a sua mão, ó Deus e Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Ó Deus, mostra a sua glória, age poderosamente na vida de todos que estão em necessidades e que precisam do Senhor. É a nossa oração neste momento, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Ok, querido? Sente-se, por favor. Vamos dar seguimento ao nosso culto, né? Ao nosso momento de culto a Deus. Bom, nosso próximo encontro é quarta-feira. Hoje, domingo, encerramos as nossas atividades de final de semana. Estivemos de manhã, agora à noite. Quarta-feira nós voltamos a nos reunir, segunda e terça descansamos, mas temos os nossos programas de leitura bíblica e oração ao longo da semana. Quarta-feira, 19h30, oração, não falte, convide outras famílias a participar conosco, com você, desse momento de oração. É tempo de buscar a Deus, é tempo de oração. Nós temos que orar em todo tempo, vigiar em todo tempo. O Paulo disse que nós deveríamos orar sem cessar. Oração não pode ter tempo para terminar. Então vamos buscar a Deus quarta-feira, 19h30, eu espero por você. Você que tem acompanhado a gente aí pela internet, nos nossos cultos, eu quero dizer a você, se você precisar de alguma ajuda, estamos prontos a ajudar você e auxiliá-lo em todos os percalços aí da vida que você precisar e que nós tivermos condições para ajudar você. Uma palavra, uma oração, com certeza você vai receber da parte de Deus para a sua vida. Deus vai nos ajudar a fazer isso. Precisando, entre em contato
conosco, aos membros da Igreja Cristã Nova Vida. Mais uma vez eu digo, esse é um anúncio que nós temos feito bastante aqui, porque a gente não está tendo muito contato visual com os irmãos, e a gente sabe que a vergonha fica inibido. Se você precisar de alguma coisa, me procure a minha esposa, procure um diácono, uma pessoa que você tenha mais intimidade, para que nós possamos saber da sua necessidade e, na medida do possível, das nossas condições e posses, nós queremos ajudar também você, para que nenhum membro da igreja passe por esse momento apertado, ficando sem uma comida, ficando sem um alimento, sofrendo em casa sozinho. Se você precisar de alguma ajuda, conte conosco. Tendo condições, nós vamos ajudar você. Ofertório, dízimo, pedimos a sua colaboração, como sempre aqui na igreja. Aqui a gente não faz campanha, não falamos de quem tem que dar isso, de valores. Nós pedimos fidelidade, que é um ensino da palavra de Deus. Você que entende a palavra do Senhor, sabe das nossas necessidades, você tem que ser generoso e fiel, entregando suas ofertas e seus dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que esse lugar possa ser mantido com facilidade e ajudando outras pessoas também que precisam. Se você quiser contribuir, essa semana passada aparece algumas pessoas perguntando o número da conta, a gente vai tentar disponibilizar isso, talvez, não sei se a gente consiga, Thierry, colocar isso no momento do ofertório, escrever, tem como? Então a gente talvez coloque isso aí mais para frente, ou já coloca aí nos cultos passados, para a gente poder ter os irmãos com acesso ao número da conta, agência, banco, para que você nesse momento possa ter acesso. Algumas pessoas pedindo, o número da conta, quero ajudar, abençoar, e a gente teve dificuldades para fazer isso, mas a gente vai tentar. Vai botar nos comentários? Então, beleza, a gente pode colocar isso, fazer isso, ok? Então, a gente vai melhorando até mesmo para trazer facilidade para você. Se você quiser nos ajudar, abençoar a casa de Deus, você tem um meio de banco, fazer isso, depósito, transferência bancária, ou se você quiser entregar em mãos também, estamos sempre aqui para receber a sua oferta e sua doação, ok? Nesse momento, vamos orar por esse instante de ofertório, de dízimo na casa do Senhor e orar pela sua vida financeira. Querido Deus, abençoa teu povo nesse momento difícil, nesse momento de bastante aperto que o governo tem passado e nós também como população. Pedimos ao Senhor que o Senhor faça milagres, que o Senhor opere e que o seu nome seja engrandecido, que a fidelidade do teu povo atraia as bênçãos e os milagres sobre cada um. É a nossa oração, abençoa aqueles que estão desempregados, que tenham condição de comprar o pão de cada dia e de honrar seus compromissos, aqueles que estão empregados, que o Senhor continue mantendo-os trabalhando, em o nome de Jesus é a nossa oração, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, irmãos, os dias passaram muito rápidos, nós completamos na quarta-feira, como eu disse, 30 dias com as portas da igreja fechada. O último dia que nós nos reunimos como igreja foi dia 22 de março, no culto pela manhã, para eu fazer todo o comunicado e pastoreamento dos irmãos, e já no culto da noite já não tínhamos mais a membresia da igreja aqui reunida. Então, quarta-feira fez 30 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, hoje fazem 34 dias que nós estamos com as portas da igreja fechada publicamente, não temos isso aqui aberto para os irmãos poderem, a igreja aberta para poder os irmãos estarem aqui congregando, como ordem do governo e obediência e colaboração para que esse vírus não aumente mais do que já está. Então é muito doloroso, muito sofrido para todos nós. Alguns irmãos chegam aqui, às vezes aqui poucos irmãos chegam a chorar. Na quarta-feira a irmã Marilene chorou, o diácono Júnior chorou aqui também antes do culto. Saudades da igreja, a gente tem muita saudade dos irmãos, de estarmos juntos, saudade não do prédio, não das paredes, mas saudade daquele ambiente, de estarmos juntos, de nos abraçarmos, e que o Senhor conserve a nossa vida firme, e quando voltarmos, irmãos, a nos reunir, porque vai ser tremendo quando a gente se reunir,
Você tem que vir diferente, você tem que amar as pessoas mais do que você já amava, compreender mais do que você já compreendia, abraçar mais do que você poderia ter abraçado, conforme o governo vai liberar a gente, né, para fazermos as nossas atividades. Mas nós precisamos, mais do que nunca, sermos igreja para a glória de Deus. Amém? Nós não queremos ser a maior, não queremos ser a melhor igreja, eu digo sempre, nós só queremos ser igreja. E está na hora de nós fazermos isso valer, sermos igreja de Jesus para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então agora, fica de pé, você já sentou, descansou um pouquinho, fica de pé, vamos abrir nossa Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2, já cheguei aqui, Apocalipse capítulo 2, se você puder também abrir a sua Bíblia agora comigo, de pé, depois da leitura, oração, e você vai sentar para ouvir o recado de Deus para você. Nós vamos para a terceira carta de Jesus ao anjo de uma igreja, agora a igreja de Pérgamo. Nós já falamos da igreja de Éfeso, já falamos da igreja de Esmirna, isso tudo provocado por uma mensagem a respeito de decisão e de escolha, e a gente já tem caminhado nessa estrada. Hoje nós vamos andar alguns metros, alguma distância hoje nessa estrada de amadurecimento de vida cristã, e vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Carta à igreja em Pérgamo, diz assim, se você já encontrou, diga amém, diga glória a Deus. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Deus abençoe sua palavra, feche seus olhos antes de você sentar. Senhor, de olhos fechados, mas de coração aberto, levantamos a nossa voz, para que a semente de sua palavra caia em boa terra. Mais uma vez eu oro para que ela não caia em solo rochoso, entre os espinhos, à beira do caminho, mas que ela caia em boa terra. Mais uma vez também oro dizendo a Ti, ó Deus, de todo o meu coração, que a exposição é perfeita, o expositor é imperfeito. Eu não tenho nada, eu não possuo nada, ó Deus e Pai, mas tudo vem de Ti. Portanto, usa esse momento os meus lábios para falar como instrumento do Senhor ao coração de todo aquele que vai me ouvir agora em nome de Jesus. É a minha oração. E que todos digam amém. Bom, antes de você sentar, eu gostaria de pedir a você que não ficasse saindo e entrando, que você agora parasse, deixasse seu computador ligado para você assistir a mensagem até o final. Procure organizar com seus filhos para você não precisar sair, não vai ao banheiro, não vai à geladeira beber água, não vai pegar uma uva, um biscoitinho, fica aí para nós ouvirmos o que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Por favor, agora antes de você sentar, diga para quem está do seu lado, atenção, Deus vai falar conosco. E sente-se, por favor, para ouvir a palavra do Senhor ao seu coração.
Graças a Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos caminhar, como eu disse, mais esta noite, pela mesma estrada dos os 3 últimos domingos que nós falamos com os irmãos. E a gente continua nessa caminhada por essa estrada de despertamento espiritual com todos vocês. Acredito que Deus está usando mais uma vez essas cartas a essas igrejas para trazer despertamento para todos nós que vamos ouvir. Então hoje, Deus quer alertar o seu povo, você vai me ouvir falar, mas a essência de tudo isso é Deus vai alertar a mim e a você, para que nós possamos ficar atentos ao perigo constante que temos de misturar o santo com o profano, a igreja com esse mundo, a igreja se misturar com o mundo. A igreja de Pérgamo é uma igreja onde nós encontramos com toda clareza um brado de Jesus para eles e um brado de Jesus para nós hoje. É como se Jesus estivesse gritando a plenos pulmões para nós, para que nós possamos ouvir. Por isso, mais uma vez, eu digo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É o que o Senhor está dizendo para nós nesta oportunidade. É uma carta endereçada não somente à cidade de Pérgamo ou à igreja situada em Pérgamo, mas uma carta endereçada, um recado endereçado a todos nós hoje. Nesta noite, não somente vamos examinar mais uma vez essa carta, esse texto sagrado, mas nós vamos examinar sondando o nosso coração à luz desta verdade. O perigo que rondava a igreja de Pérgamo era uma linha muito divisória entre a verdade e a heresia, ministrada naquela cidade e também ministrada a nós hoje como igreja. Ou seja, uma igreja pode permanecer na verdade, permanecer em Cristo e sem se misturar com as heresias e com o mundanismo. Nós podemos ser uma igreja, um povo que não se mistura com esse mundo, que não tem nada com esse sistema desse mundo. Nós podemos ser uma igreja que não se mistura com heresias e com o estado corrupto, imoral e pervertido deste mundo. Os irmãos, a igreja, a palavra Pérgamo significa casado. A palavra Pérgamo significa casado. E nós precisamos hoje, muito fortemente, nos lembrarmos que nós estamos comprometidos com Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Devemos nos apresentar a Cristo como uma esposa santa, pura e sem contaminação. A igreja está casada com Cristo. Você não está solteiro, você não está divorciado, você está casado, aliançado com Cristo. O ponto central da carta à igreja em Pérgamo é alertar os membros daquela igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. E hoje, meus irmãos, nós precisamos estar bem alerta com isso. A igreja não pode se misturar com o engano doutrinário, nem tampouco com a imoralidade que existe nesse mundo. E eu volto a dizer, sem sombra de dúvidas, que Deus está permitindo que esse vírus se espalhe por todas as nações, à volta do mundo inteiro, como sinal de seu juízo, para que nós possamos nos arrepender, porque é quase unânime o que Deus espera das igrejas do Apocalipse. Ele espera arrependimento, e Deus espera arrependimento de nós.
Nós não podemos estar misturados com heresias. Há muita heresia pregada hoje nas igrejas. Há muita heresias, muitos falsos profetas se levantando, e quem tem olhos espirituais consegue enxergar, e há muita imoralidade hoje. Há muita imoralidade, não só fora dos muros da igreja, mas também dentro dos muros da igreja. Nós precisamos entender que essa mistura entre mundo e igreja, entre sociedade e Deus, entre o reino das trevas e o reino da luz, precisa ser separada. Essa mistura não pode continuar mais. Tem que haver uma separação entre reino das trevas e reino da luz, entre reino do diabo e reino de Deus. O verso 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Nós vemos o olhar de Cristo a respeito da igreja. Ele vê que a igreja está instalada no meio do acampamento de Satanás. Era um lugar totalmente dominado por Satanás e a igreja estava ali no meio. E Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz no mundo. Então, nós estamos num mundo onde habita Satanás e os seus demônios, e a igreja tem que ser o sal, a luz, a influência nesse mundo. Em Pérgamo havia um altar de vários deuses, havia ali o culto ao imperador, que era um elemento, o elemento de culto ao imperador era um elemento que juntava para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Existia esse templo dedicado ao imperador, onde o imperador Augusto era adorado e ele estava vivo. Você pode imaginar isso? Parece coisa de filme. Mas era verdade que existia ali. Satanás não apenas habitava em Pérgamo, mas diz o texto que lá estava o trono, seu trono. Satanás não estava simplesmente em prédios. Quando a gente fala de trono aqui, não estamos falando de um palácio, de um prédio, de um estabelecimento, mas nós estamos falando de um sistema que existia na cidade, que era marcado pela pressão e pela sedução. Em Pérgamo predominava a cegueira espiritual. Era um tempo em Pérgamo de muitas práticas de imoralidade e idolatria. Meus irmãos, nós temos aí o carnaval que até alguns anos atrás era muito forte no Rio de Janeiro. Nós já temos outros estados alcançando proeminência, São Paulo, outros estados do Nordeste, do Norte, estão também com um carnaval tão forte como no Rio de Janeiro. E nós estamos hoje vivendo essa época de coronavírus, mas não aconteceu isso em março somente, acontecendo só em abril. Isso aconteceu lá atrás, no carnaval, que foi uma mistura desenfreada, um ajuntamento desenfreado. E nós estamos vivendo isso cada ano, vendo isso cada ano aumentar. E eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos nesse mundo, não somos daqui. Cristo não apenas conhece as obras e as tribulações da igreja, mas Cristo também conhece a tentação que assedia a igreja. Ele conhece o ambiente onde nós vivemos, Ele conhece o seu local de trabalho, Ele conhece a sua faculdade, Ele conhece o seu curso, Ele conhece a sua casa, Ele conhece seus vizinhos, a redondeza aonde você mora. Cristo sabe que você, como igreja, sofre seduções, assédios espirituais constantes. Cristo sabe que a sua igreja,
que o seu povo vive rodeados por uma sociedade não cristã. Meus irmãos, nós não temos um presidente crente. Nosso presidente é apenas um homem temente a Deus, só. Nós estamos vivendo numa sociedade não cristã. O governador do nosso estado, quando campanha, ele estava do lado dos crentes, do lado da igreja. Vimos irmãos tirando foto com ele. E hoje esqueceu-se de tudo, tornou-se um homem completamente avesso a todas as coisas que havia dito antes em sua campanha. Nós estamos vivendo numa sociedade não cristã. Presta bem atenção nisso. Nós trabalhamos com pessoas não cristãs, estudamos com pessoas não cristãs, nossos vizinhos são pessoas não cristãs, com valores mundanos, com heresias, nos bombardeando a todo instante. A igreja vive esse momento de tensão sempre em alta. A gente não tem a curva esperando ela ficar em linha reta, nossa curva é sempre subindo. Sempre debaixo de pressão, gente a todo lado, gente dizendo, não, mas você não é crente, olha, você é isso, falando aquilo, contando casos, falando de coisas, do que crê, do que acredita, a todo instante a gente está sendo bombardeado. Cristo não vê somente o nosso local, nem somente a nossa tribulação. Cristo também vê diante do local, diante das pressões e seduções, Cristo observa a nossa lealdade, a lealdade que a igreja dedica a Ele. A lealdade que essa igreja dedica ao nome de Jesus. A igreja de Pérgamo, eles mantinham as suas próprias convicções teológicas no meio de uma Babel religiosa. Eles mantinham, para eles, a palavra de Deus era tudo. Quantos cristãos hoje nós conhecemos que duvidam do que está escrito? Ou distorcem o que está escrito. Distorcem, né? Colocam ao contrário o que está escrito. Não é torce, não é a favor, é contra. Contra o que está escrito. E aí, Deus, no verso 13, começa a falar de um homem chamado Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto e está entre nós, onde Satanás habita. Esse Antipas foi o pastor da igreja. E aí a coisa vem para o meu lado. Eu entendi que Deus também espera a fidelidade dos seus ministros, dos seus pastores. Os pastores que estão ministrando nessa noite de domingo precisam aprender sobre o exemplo desse homem, uma testemunha, um fiel, diz a palavra de Deus. Sabe como esse homem foi morto? A história diz que ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse boi foi levado ao fogo. E Antipas, o servo de Deus, ele morre sufocado pela fumaça e queimado pelas chamas. Sabe por quê? Porque ele resistiu à apostasia, ele resistiu à imoralidade, ele resistiu à falsa religião até a morte. Ele não foi morto simplesmente injetando uma medicação na veia dele. Ele foi morto de forma em agonia, colocado dentro de um boi, uma estátua, uma imagem de bronze, e foi levado ao fogo para morrer sufocado e queimado. Satanás inicia então aqui o seu ataque contra a igreja, com perseguição, perseguindo a igreja. Mas agora ele adota outra tática além da perseguição. O que ele adota? Ele adota a sedução. Agora não era substitui, tira uma coisa e coloca a outra. O que Satanás agora queria fazer aqui? Queria misturar. Misturar. A Bíblia diz que não devemos nos enganar, porque o diabo se transforma em anjo de luz. Então, o diabo tinha a influência de misturar a igreja com o mundo com a igreja. Alguns membros da igreja de Pérgamo
infelizmente, abriram a guarda, cedendo diante da sedução do engano religioso. E eles estavam se desviando da verdade. Será que você, ao longo desses dias, está se desviando da verdade, irmãos? Tanta pressão, tanta coisa acontecendo, tantas notícias, e você está se desviando da verdade. E Deus está te chamando nesta noite a você se concentrar na verdade. Verso 14. Aí Deus começa a dizer: tenho, todavia, contra ti, não é a teu favor, algumas coisas. Você já imaginou se Deus falasse para você? Deus está falando com a igreja de Pérgamo. Mas você já imaginou se Deus te chamasse para uma conversa e falasse assim para você: meu filho, presta atenção, eu sou seu pai, não sou? Sim, Senhor, o Senhor é meu pai. Você é meu filho? Sim, Senhor, eu sou seu filho. Presta atenção, eu tenho algumas coisas contra você. Não é uma coisa, é no plural, não é no singular, é algumas coisas. Deus tinha algumas coisas contra Pérgamo. Seja sincero, irmão, se coloca em lugar da igreja de Pérgamo, se coloca no lugar deles. Deus também não tem algumas coisas contra você? Sim ou não? Pare aí, pense. Se Deus se aproximasse de você nesta noite, dizendo para você: meu filho, eu tenho algumas coisas contra você. É contra, não é a favor. O que é contra? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A única coisa que nos separa de Deus não são problemas, não são lutas, não são aflições, não são provas, não são privações, é o pecado. O pecado separa, coloca uma barreira entre nós e Deus, entre Deus e nós. O pecado, ele não só, e por nos distanciar de Deus, quando a gente se distancia de Deus, o que acontece conosco? A gente não só perde o foco de Deus, a gente não só perde a figura de Deus, ao nos distanciarmos de Deus, por conta do pecado, nós ficamos fracos. Nós só somos fortes quando somos santos, quando temos uma vida e uma postura santa diante do nosso Deus. Sempre que a igreja se mistura, sempre que a igreja se afasta de Deus, a igreja acaba se misturando com o mundo. E nos afastando de Deus, nós nos misturamos com o mundo, e quando quando nós nos misturamos com o mundo, nós acabamos adotando o estilo de vida do mundo e perdemos o poder e perdemos a influência. A infidelidade aninhou-se, achou lugar dentro da igreja em Pérgamo. A infidelidade achou um lugar dentro da igreja de Pérgamo. Precisamos apagar da nossa mente, meus irmãos, a ideia errada de uma caricatura medieval do diabo. Nós precisamos afastar essa caricatura medieval do diabo, o diabo com chifres, o diabo com um tridente, com uma cauda, com uma pontinha de seta na cauda dele, ele vermelho. A Bíblia diz que o diabo não é essa figura medieval. A Bíblia diz que o diabo é um ser inteligente. Ele se transforma em anjo de luz, ele vem para nós com toda a aparência inquestionável para as nossas vidas. Ele cega o entendimento das pessoas que não creem em Deus e incentiva aqueles que creem em Deus a pecar, levando essas pessoas que creem em Deus ao erro. E aí Jesus, no verso de número 16, dá toda a orientação para nós, como ele fez com as igrejas do Apocalipse. Verso 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha
boca. Jesus exorta a igreja faltosa, os irmãos faltosos ao arrependimento. A termos, e meus irmãos, arrependimento para nós da Igreja Cristã de Nova Vida aqui do Sarapuí, nós não somos melhores do que ninguém, mas quanto tempo os irmãos vêm me ouvindo falar aqui de arrependimento? Quanto tempo os irmãos vêm me ouvindo falar aqui sobre amor à casa de Deus? Quanto tempo os irmãos vêm me ouvindo falar sobre vida santa, leitura, oração, jejum? Quanto tempo os irmãos vêm me ouvindo falar sobre todos esses assuntos que estão fazendo falta para nós hoje? Arrependimento é algo que nós falamos, oramos e estamos tentando praticar todos os dias aqui, desde quando essas portas estão abertas, ou desde quando você chegou aqui para me ouvir. O Senhor exortou o povo ao arrependimento. A igreja precisa expurgar aquele pecado que está dentro de nós e que está nos levando a tolerar esse pecado, alimentando todos os dias, mesmo sendo cristãos. Verdade e vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus. O juízo recai sobre os que se desviam, mas a igreja sofre, participando do juízo de Deus. Hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma sociedade, uma nação, ou melhor, nações experimentando do juízo de Deus sobre aqueles que se desviaram da verdade. Mas a igreja que está nesse mundo estamos sofrendo. Não precisávamos estar com a igreja fechada, mas por conta do juízo estamos com a igreja fechada. O que tinha que fechar? Os estádios de futebol, as casas noturnas, os grupos aí de pagode e de coisas erradas, mas não a igreja. Mas nós estamos experimentando disso, por quê? Porque estamos vivendo esse juízo. Os respingos estão caindo sobre nós, e Deus mostrando para nós que o juízo viria, está vindo e começando pela casa de Deus. Nós precisamos nos arrepender do quê? Do pecado da tolerância, de tolerarmos em nossas próprias vidas, não é na vida do irmão, eu tolero esse irmão faz isso, não é com a vida dos outros, é com a sua vida. Nós temos tolerado coisas, práticas, nós temos falado, não tem nada a ver, nós temos falado, não é bem assim, se eu não orar hoje, eu oro amanhã, se eu não ler hoje, eu leio depois, se eu não for na igreja hoje, eu vou no outro dia. A gente tem tolerado uma série de coisas. A falta de arrependimento acarreta juízo. E o juízo virá sobre aqueles que se desviam ou se desviaram da verdade, mesmo estando na igreja. Há muita gente se desviando da verdade dentro da igreja. Você me desculpe, com muito amor, com muito carinho, com muito temor, que eu falo isso para você. Há muita gente dentro da igreja se desviando da verdade e atraindo juízo sobre si. E o Senhor disse que Ele viria contra eles sem demora. Sem demora, não vai ter mais tempo. E Ele faria o quê? Pelejaria com a espada da sua boca. Essa linguagem é uma linguagem que a gente não está muito habituada. Espada, juízo, pelejar, Deus contra. Deus é a favor, Deus é amor. Mas o texto disse que Ele viria sem demora contra aqueles que se desviam da verdade e pelejaria, lutaria contra eles. Como? Qual arma ele utilizaria? A espada que sai de sua boca. Na segunda vinda de Cristo, Ele matará o anticristo e destruirá os rebeldes usando a arma da espada, a palavra. A mensagem da verdade se tornará a mensagem de julgamento. Ou seja, o que isso quer dizer? A mensagem da verdade se tornará a mensagem de julgamento. Enquanto Deus não vier julgar, a mensagem da verdade é libertadora.
Enquanto Deus não se levantar no trono para exercer juízo completo e definitivo contra a nação, a mensagem da verdade é libertadora. Por isso que eu tenho um compromisso. Todo domingo eu venho para cá tremendo. Irmãos, você não está aqui nos domingos, nas quartas-feiras, mas eu continuo com o mesmo sentimento. Eu não durmo domingo, de sábado para domingo, eu fico com a noite toda pensando, acordo cedo, clamando, tremendo diante de Deus para chegar aqui e dar o recado para você, mesmo você não estando aqui. Porque eu sei que a mensagem, enquanto Deus não se levanta no trono para trazer juízo sobre nós, a mensagem da verdade é libertadora. Por isso eu prego com toda a força do meu coração essa mensagem da verdade para Deus trazer libertação sobre a sua vida. Mas, no dia do juízo, Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que nós conhecemos. A verdade que foi libertadora para nós vai chegar o dia do juízo. Se nós não formos libertos pela verdade, o dia do juízo, a mensagem da verdade vai nos condenar. Isso é tremendo. Tremendo, que causa, faz as nossas pernas ficar batendo uma na outra de tamanho temor e tremor. Enquanto a mensagem da verdade é pregada, ela é libertadora. No dia do juízo, ela entrará como um instrumento de condenação, se nós não tomarmos cuidado, porque nós conhecemos a verdade. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer, não faz, está pecando. Nós sabemos que não podemos nos misturar com esse mundo. Nós sabemos que não podemos ficar próximos desse mundo, que não podemos ser seduzidos por esse mundo, iludidos por esse mundo. Então, meus irmãos, atenção, porque o Senhor está usando de sua palavra verdadeira para libertar a gente. Não espere o juízo chegar. Não espere o juízo chegar. Eu termino dizendo para os irmãos que nós temos a oportunidade hoje. A oportunidade é dada por Deus hoje de nos separar do mundo, não vivermos mais misturados com o mundo. Cristão e mundo é como água e óleo, não devem se misturar. Não mistura. Ou um fica em cima, o outro fica embaixo. Cristão e mundo não se juntam. Cristão e mundo não se mistura. Decida hoje a viver exclusivamente para Deus, porque a mensagem da verdade para nós hoje é uma mensagem libertadora. Que Deus liberte você, liberte sua casa, liberte sua família, pelo poder do conhecimento, da exposição da verdade. Fica de pé comigo, por favor, e vamos terminar mais um domingo abençoado. Você e sua casa, fiquem de pé, vamos orar terminando. Feche seus olhos, recline sua cabeça. Precioso Senhor, oro para que os meus irmãos e todos quantos ouviram ou ouvirão sua palavra, desse domingo à noite, ó Deus, possam ser tocados e impulsionados a viver completamente para Ti. Abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, Senhor. Amanhã os irmãos vão sair, trabalhar, voltar à rotina, alguns vão ficar em casa, outros vão sair para trabalhar, resolver as coisas, mas eu Te peço que essa palavra esteja acompanhando os meus irmãos, ó Deus, durante toda a sua caminhada cristã e jornada de fé, para que eles mantenham vivo em seus corações e em suas mentes o desejo profundo de não, ó Deus, se misturar com esse mundo, para a glória e honra do Teu precioso nome. Terminamos esse domingo, mais um domingo de dor para nós, por não estarmos reunidos,
mas um domingo de alegria por saber que a palavra do Senhor, como disse Paulo, não está algemada, ela é livre para tocar mentes e corações e transformar todos quantos podem ouvi-la em um nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo nos acompanhem ao longo dessa semana e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, mais um domingo, né? Que Deus haja e nos abençoe para que possamos ter um regresso aqui na igreja o mais breve possível. Que você tenha uma semana abençoada e até nos vermos na próxima quarta-feira. Eu espero por você. Semana muito abençoada para você, para sua família, para sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até quarta-feira.